Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que eu acho interessante, porque eu nunca vi ninguém trazendo plataforma do Brasil, do YouTube. Interessante comentar sobre isso, eu nunca vi nenhum brasileiro falando sobre isso, então eu quero explicar basicamente do que se trata. A gente vai comentar sobre uma nova subcultura que surgiu na Rússia há pouco tempo, que tem como influência o anime Hunter x Hunter e outros tópicos que eu já vou citar. É basicamente jovens que gostam desse anime e gostam das músicas, e eu já vou comentar sobre as músicas também, sobre essas coisas, mas eu gostaria de citar um ponto. Essa subcultura, como ela é nova, ela não é como as subculturas antigas, sabe? Que tem um ponto bacana. Por exemplo, a subcultura gótica é uma subcultura muito bem construída e é uma subcultura muito antiga. Eu não sou gótica, então eu não vou saber explicar muito bem como se trata as coisas e tudo mais. Mas, pelo conhecimento que eu sei, pelo menos no âmbito da política, eu acho que eles lutam contra o capitalismo e o consumismo desenfreado, e eu acho isso bem interessante. Mas a gente está falando de uma subcultura nova entre os jovens, e pode parecer até meio ridículo, mas isso realmente está acontecendo. Inclusive, teve brigas, conflitos lá nos shoppings de Moscou por causa de uma subcultura. Foi um bocado de gente menor de idade preso, sabe? Por causa dessa subcultura, então é bem complicado. E muita gente hoje em dia não tem uma visão bem positiva sobre eles. Inclusive o meu ex-namorado russo, ele não gostava, sabe, quando eu falava, citava sobre essas coisas. Só que assim, eu gosto muito da estética dessa subcultura, mas eu não me encaixo nessa subcultura porque eu não gosto de tudo que eles gostam, sabe? Eles gostam de anime, eu não gosto de anime, eu não assisto anime, porém eu já assisti bastante, mas hoje em dia eu não sou muito ligado à subcultura. Eu gosto muito de ser livre, eu gosto de fazer o que eu quiser e eu gosto muito da estética. Inclusive, se vocês entrarem no meu perfil no Telegram, vocês vão ver lá. Eu tenho muitos amigos que fazem parte dessa subcultura e a gente chama de Nifor. E eu vou deixar algumas imagens aqui, caso vocês já tenham visto pessoas dessa subcultura na internet. E eu acho essa estética bem legal. Porém, para algumas pessoas é uma estética negativa. Vamos começar a ler sobre isso agora. Eu peguei diretamente de um portal da Ucrânia e vamos lá. Redan, a nova subcultura nacionalista de gangues causa distúrbio em Moscou, Minsk e Kiev. Os alvos principais deles são cidadãos russos que não têm uma aparência eslava e um grupo rival composto por hooligans de futebol designado Ofniks. A rede social Telegram é o que mais usam. Uma nova subcultura de gangues inspirada num anime japonês está a ganhar destaque nas ruas das principais cidades da Rússia e tem ganhado seguidores da Bielorrússia e Ucrânia, conhecidos como Ridan. É uma menção direta ao grupo mercenário Wagner, que tem apoiado as tropas de Moscou. Rússia para os russos é o lema não oficial dos jovens que usam cabelo comprido e escuro e roupa preta com o símbolo de aranha e o número 4, uma referência à série de anime japonesa Hunter x Hunter, onde existe uma organização criminosa intitulada Spider, aranha em inglês. De acordo com a New Week, esses grupos já foram responsáveis por criar desacatos em centros comerciais de cidades como Moscou, Novosibirsk e São Petersburgo. Os seus alvos principais são cidadãos russos que não têm uma aparência eslava e um grupo rival composto por hooligans de futebol designado Ofniks. Com o recurso do Telegram, os jovens organizam encontros em locais públicos e lutam contra grupos opostos. Num vídeo que circulou na referida rede social nos últimos dias, é possível ver vários jovens a lutar contra um outro grupo no interior de um espaço público. No final do mês passado, de fevereiro, um porta-voz do Kremlin referiu-se a essa subcultura afirmando que representa um sinal negativo e que não beneficia a juventude da Rússia. Foi dada atenção ao problema. Naturalmente, precisamos de dar uma resposta. Segundo a agência estatal russa RIA Novosti, mais de 350 pessoas, das quais 319 menores de idade, terão sido detidos pela polícia de Moscou por ligação do grupo Redan, com o confisco de várias facas,
Segundo a CNN, na semana passada, membros da subcultura Redan começaram a surgir em várias cidades ucranianas, não apenas em Kiev, mas também em Lviv e Kharkiv. Membros deste grupo foram detidos. Em Kharkiv, as autoridades identificaram 245 participantes, 215 deles menores de idade, numa reunião que consideraram orquestrado pela Federação Russa. Para o chefe da polícia de Kharkiv, Volodymyr, foram os serviços secretos russos, FSB, que terão organizado todas as pessoas através de manipulação, com o intuito de começarem uma luta que a TV pudesse utilizar. Latas de gás, facas e soqueiras, socos de mão, foram encontradas na posse dos participantes, explicou. Também na Bielorrússia, mais de 200 pessoas foram detidas dia 28 de fevereiro, segundo o Ministério da Administração Interna do país, citado pela Newsweek. Então, a gente pode ver basicamente os problemas que isso teve. E se eu conseguir, eu vou deixar alguns vídeos sobre essas brigas que eles causaram em shoppings. Скажи, блядь, так и так, мне было интересно, Я сказал, я блядь. вышел сюда посмотреть. Нахуй ты? Нахуй ты аватарку поставил, блядь? Нахуй, блядь? Нахуй аватарку поставил? Ай, хорош. Ты охуел совсем, отойди, 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 отойди. Давай, парни, отошли. Давай, я. Это спа. Я гаси. Давай, давай, давай. Давай, теряйся. Я посмотрю. Давай, давай, давай. Не, слышь, Кир? Дай. Тебе 18 лет? У тебя мозгов нету нихуя. У тебя мозгов... Давай нахуй! Давай нахуй! Вот это я уже зафиксировал. Вот это... Снимай. Eu vou comentar sobre isso agora, porque é um assunto que eu acho um pouquinho complicado, porque divide muitas opiniões. Essa subcultura começou a ser conhecida principalmente na região da Rússia, da Ucrânia, na região eslava, vamos dizer assim, porque a Bielorrússia, entre outros países ali do meio. Essa subcultura começou a ganhar mais visibilidade depois de 2020, 2019, por aí, por causa de uma música chamada Skyline Ryodan, que é um funk assim, meio rap sombrio, e as pessoas já usaram para edits e tudo mais, e enfim, depois dessa música em específico, eles começaram a ganhar bastante visibilidade, mas não só por essa música, como alguns cantores assim, que deram um gás para essa coisa toda. Zeshkursed, Shadowrays, outros cantores alternativos russos e ucranianos, porque Zeshkursed é um cantor ucraniano. Ele cantou a Metamorphoses 3, bastante conhecido também. Enfim, a maioria desses cantores, assim, dessa área alternativa russa, de rap sombrio, sabe? Eu colocaria... Isso não é só um rap sombrio, eu acho que tem uma mistura de funk, sabe? Com rap, assim. E eu acho bem legal as músicas, sabe? Eu gosto bastante. Mas as letras, elas não é tão interessante assim. Eles têm um humor um pouquinho pesado, sabe? O funk do Brasil também não é muito agradável por causa das letras. E a gente vai falar sobre isso. Eu não tô dizendo, assim, que Zeshkursed deu uma vida, subcultura e tudo mais, sabe? Porque acho que isso já começou a ganhar visibilidade antes dele. Porém, ele incentivou
um estilo, de certa forma, porque ele tem uma estética bem legal, sabe? Ele tem uma estética diferente, mas ele tem uma estética que influenciou pessoas a fazerem parte da subcultura e várias pessoas começaram a se interessar pelo estilo. E foi isso. Várias pessoas da região da Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Turquia também começou a se interessar por esse estilo e começou a querer fazer parte. E foi isso que foram criando os grupinhos. Só que, como disseram aqui, foi investigado no Telegram, inclusive já derrubaram vários grupos no Telegram por causa desse tipo de grupo, porque na Rússia o governo não vê eles como essa galera como pessoas de bem hoje em dia, e muita gente também não vê, principalmente pessoas que são mais conservadoras, porque quando a gente fala do Brasil, eu acho que tem uma grande diferença com a cultura da Rússia, sabe? Principalmente em questão de conservadorismo, porque na Rússia ainda existe a influência ortodoxa muito forte em algumas regiões. Em Moscou é uma cidade que tem uma influência bem ocidentalizada, então você vê pessoas de todos os tipos lá. Mas quando você começa a ir para outras cidades, interior da Rússia, sabe? Você começa a notar uma diferença. Na verdade, não só uma diferença, tem muita diferença comparando outra cidade da Rússia com a cidade de Moscou. E quanto mais você vai para o interior, sabe, para aquelas vilas antigas e tudo mais, onde a religião ortodoxa ainda é muito seguida pelos russos, principalmente os russos mais velhos, se torna complicado. Eles já não têm uma boa visão sobre tudo isso que aconteceu. Acredito que até no Brasil ainda é um pouco complicado de pessoas mais velhas aceitarem, assim, pessoas góticas, sabe? Pessoas bem montadas, assim, porque é uma coisa diferente, né? Porém, na Rússia isso é ainda pior, porque a cultura do Brasil, ela já é um pouco enraizada nessa questão de sexualização, nessa questão de drogas, então todo mundo sabe disso, sabe? Isso não é novidade para ninguém, que a cultura do Brasil aborda sobre alguns temas assim, que isso não é novidade para ninguém, que a cultura do Brasil vai para esse lado, sabe? Um lado mais explícito. Porém, essa subcultura na Rússia não tem esse intuito de sexualização, mas tem esse intuito de causar conflitos entre eles, e ainda a maioria deles são muito jovens, tem muita gente menor de idade fazendo parte dessa subcultura, e isso gerou duas brigas bem famosas, inclusive, que teve vídeos rolando na internet. Eu não sei se chegou no Ocidente vídeos assim, mas se vocês pesquisarem nos portais de notícias da Rússia, vocês vão encontrar vídeos de adolescentes se espancando no shopping. Eles acham que nossa, vamos fazer isso para chamar atenção, sabe? E eles começam a brigar entre eles mesmos. E isso é algo bem ridículo, eu acho que foi algo bem ridículo. Só que vamos contextualizar uma coisa: nem todo mundo que faz parte dessa subcultura é desse jeito. Eu vou citar um ponto também que eu acho válido, que são as pessoas que gostam de metal, sabe? Black metal e tudo mais. Muitas pessoas falam, porque todo mundo que gosta de black metal, pode ser até heavy metal, sabe? Todo mundo é nazi, por causa do que aconteceu com a banda Mayhem. Porém, não é todo mundo, eu acho, acredito eu. Tem muita gente de bem que faz parte dessas subculturas, dessa onda alternativa, sabe? E eu também faço parte dessa onda alternativa, mas hoje o assunto é sobre Redan e eu quero comentar sobre isso. E eu acredito que muita gente de bem também faz parte dessa subcultura, porque a maioria dos meus amigos são muito legais comigo e eu tenho amigos que fazem parte dessa subcultura, sabe? Então eu acho que gente de bem e gente mal tem em todo lugar, em toda subcultura, e não tem como fugir disso. Outro ponto também são os cantores que eu acabei de citar aqui, Zé Skurse, Shadowraze, contanto que eles não façam apologia a coisas erradas nas músicas deles, eu acho ok. E, inclusive, eu esqueci de citar outro ponto aqui, que é as músicas, a maioria das músicas do Shadowraze em específico,
Ele canta sobre Dota 2 e sobre coisas de jogos, assim, sabe. Eu falo que ele fala coisas explícitas sobre o jogo. Ele não fala coisas explícitas, tipo, sexual e coisas desse tipo, entende? É mais sobre jogo, assim, essas coisas de anime. O problema é quando esses jovens deixam isso corromper a cabeça deles, levam pro extremo, entende? Andar com faca, isso é inadmissível, realmente. E eu acho isso muito sério. É um tema que tem que abordar, sim, e eu quero abordar porque eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso. Eu tenho amigos que fazem parte dessa subcultura e eu tenho conhecimento sobre essas músicas, sobre esse estilo, sobre essa estética. E não é todos os cantores que influenciam isso, eu acho que tem que saber separar também as coisas. E essas brigas, a maioria dessas brigas aconteceram no ano de 2020, 2021, já faz um bom tempo, né? Mas até hoje em dia, essa subcultura ainda não é bem vista, principalmente pelos mais velhos. Não só pelos mais velhos, gente, pelas pessoas também. Pode ser até jovens, por exemplo, o meu ex-namorado. Ele não gostava dessas pessoas, ele não gostava, ele tinha 21 anos e ele não gostava, ele falava que era ridículo, que as garotas dessa subcultura pareciam uns fantasmas e eles eram loucos e os garotos da subcultura ou eram gays. Dá pra você entender, né? A cabeça dele era bem complicada de se entender. E muitos russos ainda pensam assim, e principalmente por causa da influência de certas religiões, porque, para quem não sabe, a religião mais predominante na Rússia é a religião ortodoxa, e a segunda religião mais predominante na Rússia é o islamismo. Então, é um país bem conservador comparado ao Brasil. Isso é um dos fatos. Se a gente apontar o dedo para todo mundo e julgar, porque você tá usando essa estética, você é desse jeito também, sabe? Eu acho que isso não tá certo. Não só para essa subcultura, como para quem gosta de metal, por exemplo, para quem gosta de, não sei, de outras subculturas que já foram canceladas em algum momento. Queria trazer essa temática para vocês porque eu nunca vi ninguém falando sobre ela aqui no YouTube. E eu acho que é importante conversar sobre ela, porque tinha muita gente curiosa também sobre isso, principalmente meus amigos, e eles queriam saber do que se tratavam, essa aranha que eles usam nas costas. É por influência do anime Hunter x Hunter, e o estilo de música principal que essa galera costuma ouvir é um rap russo misturado com funk sombrio, mas que tem referência também ao jogo Dota 2. Não sei se vocês já jogaram Dota 2. E é isso, gente, é basicamente isso o que eu queria falar aqui pra vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário, deixa seu like. Vou deixar meu Instagram aqui, quem quiser seguir, me segue lá. E eu espero que vocês tenham entendido sobre o que se trata a subcultura Redan. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.